o Corinthians iniciou, né, segundo o Fabiani, vou ler aqui, o Corinthians iniciou uma apuração durante o dia para entender a autoria, né, dos protestos na porta do clube. E pela central de monitoramento, viram que havia câmeras desligadas no almoxerifado. Um técnico foi chamado e constatou que as câmeras estavam sim ligadas, mas não vinculadas à segurança do clube. As imagens estavam sendo levadas para outro lugar, ainda desconhecido. O almoxerifado está lacrado e uma perícia deve ir ao CT amanhã para investigar. Membros da segurança do clube estão no 24º DP. Né? Aí diz aqui, câmera que pode ser clandestina encontrada no Parque São Jorge, um funcionário da nova gestão encontrou, e a desconfiança de que a câmera de monitoramento estaria mandando imagens em tempo real para outro local, em tempo real. O equipamento foi encontrado no almoxerifado, um representante do Corinthians agora está no 24º DP acompanhado da Polícia Militar, no boletim de ocorrência pode ser aberto. Só uma correção, no CT Joaquim Grava e não no Parque São Jorge. No CT Joaquim Grava, velho, pior ainda, hein? Caramba, hein, velho. Que é isso, meu irmão? Que é isso, hein, velho? Os caras queriam ver o Memphis, eu acho, né? Que é isso, hein? Época boa, né? Época boa em que as câmeras escondidas eram só do Ivolanda, né? Cara, eu fico triste, né, velho? Não tem nem o que falar, não tenho nem palavras, sabe? Pra descrever isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente gosta de dar esse tipo de notícia, né? Que a gente fica feliz com isso, que a gente quer audiência. Eu sinceramente, entendeu? Eu não sei nem o que dizer, velho. Que ponto chegou o Corinthians, hein? Câmeras escondidas dentro do clube. Para onde estão indo essas imagens? De dentro, né, do CT Joaquim Grava, né, no almoxerifado. Rapaz, que loucura, hein, velho? Que loucura, né? Por que essas câmeras estão lá, hein? Lá no almoxerifado, né? Onde já teve polêmica recentemente aí com as camisas da Nike, né, do Corinthians. Enfim, estão manchando ainda mais o clube, que vergonha. Só notícia ruim, Samir, tá doido, hein? Quando a fase ruim passar e vir a vitória, vamos ter história, hein? Meu amigo, SAF urgente, né? Um BO atrás do outro, Thales. Que loucura, né, velho? Augusto foi um desastre, um erro. Meu timão tinha noticiado também desvio de materiais esportivos da Nike. Pensou se estiverem ligados, o Rafael. Imagine, velho. Hein? Sabe esse negócio do suquinho capo? Que pergunta louca é essa, velho? Que loucura é essa? Hein? O Corinthians nunca vai conseguir se reerguer. Temos que acreditar que um dia, né? Boa noite, Samir. Uma dúvida. Aquele amigo imaginário do Augusto que botou dinheiro no clube, quem vai pagar? Claro, é o clube, né, velho? O Augusto que não é. Entendeu? O Augusto que não é. Ele prestou dinheiro pro Corinthians, tá? O último a sair apaga a luz, tá louco. É difícil, velho. É difícil tudo que tá acontecendo. Você lembra que o Augusto falou que tinha câmeras escondidas na sala da presidência? Enfim, né, velho? Os caras gostam de uma câmera, né? Será que eles ficam aprontando? Oh, meu Deus do céu, viu? Situação muito delicada, né, do Corinthians. E ainda hoje, né, a gente traz a informação aí agora. O Corinthians tem dívida com o Memphis Depay. O Corinthians deve, né, o Memphis. E eu quero começar, né, com essa informação, o programa de hoje, porque eu acho uma informação super importante, tá? Super importante. Aliás, eu pedi pro Doglão também fazer uma enquete, que eu disse que eu ia fazer hoje no almoço com a Fel, eu esqueci, né? Quem está pior no Corinthians? Técnico ou elenco? Só os dois, tá? Não vou nem colocar diretoria, porque aí seria de lavada, tá? Quem está pior no Corinthians? Técnico ou elenco? Tá? Eu vou pedir pro Dogão também colocar aqui o GCzinho, já que ele tá aí nos bastidores, colocar o GCzinho pra gente aí do Memphis, tá? Olha só, gente, deixa o likezão aqui. O Corinthians está devendo, né, grana pro Memphis. E além, né, de dever o staff do Memphis, né, como o Silvinho já informou hoje, o Corinthians está devendo premiações para o Memphis Depay. É bom lembrar que o Memphis, ele não ganha pouco, né? É um jogador que ganha quase 5 milhões por mês no Corinthians, tá? E desses 5 milhões, né, ainda acho que se bater todas as metas, né, são 5, mas ele tem premiações de títulos, classificações, tem mais coisa também, como por exemplo, o número de gols, o número de assistências. Então o Memphis vai, né? A cada dia que passa, o Memphis vai, né, acumulando aí mais grana, né?
mensal no Corinthians por conta, né, das premiações. Só que o Corinthians está devendo essas premiações, não foram pagas ao Memphis, e o Corinthians também, né, além de estar devendo aí, o Memphis está devendo o staff dele, né, alguns custos ali que tem com o staff, né, com a organização do staff. O Corinthians também está em dívidas, né, com o staff aí, a organização, né, a organização que esse staff traz ao Memphis Depay, né. Para você ter uma ideia, os atrasos são com o Memphis, alguns meses das despesas de manutenção do seu staff, mais premiações, tá? A pessoa disse aqui, pode cravar em off. E aí, essa pessoa me disse também outra coisa, que além, né, dessa dívida aí com o Memphis, tá? O Corinthians tem uma dívida também com o elenco, porque o Corinthians não pagou também algumas premiações ao elenco, de classificação, de título do Campeonato Paulista, e o Romero, né, que é o capitão, o verdadeiro capitão do Corinthians, foi conversar com o Fabinho Soldado para tentar, né, receber essa grana, que o elenco do Corinthians receba essa grana do clube. E aí o Romero foi intermediar, né, essa situação. Então a situação do Corinthians, financeiramente falando, não anda nada boa, tá? Tem aí essa questão envolvendo o Memphis, agora envolvendo todo o elenco. Então é uma situação realmente triste o que acontece hoje no Corinthians em relação à dívida de jogador. Então, Jéssica Gomes, Samir, está sabendo da proposta do Memphis para o Flamengo? Uma proposta do Memphis para o Flamengo? Não, é isso que aconteceu, que foi divulgado pelo UOL, tá? Está até na capa do UOL, né? Que tá aqui na capa do UOL, a diretoria do Flamengo, foi o Rodrigo Matos, a diretoria do Flamengo rechaçou uma pedida de Memphis Depay de cerca de 4 milhões brutos por mês em setembro de 2024. O atleta se ofereceu ao clube antes de fechar o Corinthians. Então, minha querida Jéssica, foi antes de acertar com o Corinthians, tá? Essa proposta aí para o Flamengo. Ele foi oferecido ao Flamengo. O intermediário Frederico Carvalho revelou que Memphis procurou o time da Gávea em entrevista à Rádio Bandeirantes. Então, quer dizer, isso daí foi público, né? O intermediário Frederico Carvalho revelou que o Memphis procurou o time da Gávea, tá? Isso foi em entrevista à Rádio Bandeirantes. Houve, de fato, uma procura por parte do atacante holandês para o Flamengo. E os dirigentes rubro-negros toparam ouvir os representantes do jogador. A pedida de Memphis era de salário de 2 milhões livres de impostos. Com as taxas, o valor se elevaria para 2 milhões e meio. Além disso, o holandês queria luvas de 4 milhões de euros, também livre de impostos. Com isto, o custo seria de 5 milhões de euros. No total, isso daria, né, 1 milhão e 200 mil reais por mês. Ou seja, o custo fixo seria de 3,7 milhões mensais durante um período de 27 meses. Além disso, bônus por convocações para a Holanda, 600 mil. Gols pelo time e pela seleção. Avaliação rubro-negra de que o custo real seria na casa de 4 milhões. A diretoria ainda não analisou que havia um histórico de lesão. A diretoria ainda analisou que havia um histórico de lesão. Com isso, o Flamengo descartou completamente contratar o jogador. A proposta financeira nem foi levada para o presidente Rodolfo Landim, tá? Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade, né? O que o Flamengo recusou, o Corinthians aceitou, tá? E eu também não vou agora. O Memphis não jogou nada, o Memphis deu cavada, o Memphis não jogou nada ontem, mas eu também não vou agora ser oportunista e dizer que, cara, eu acho que o Corinthians se livrou do rebaixamento, se classificou para a Libertadores e foi campeão paulista por causa dele. Eu não vou mudar minha opinião, não sou oportunista. Conforme os fatos, eu vou trazendo uma narrativa. Não. Eu só acho ele um jogador muito caro, tá? E tem uma coisa em relação ao Memphis. O Corinthians, se o torcedor ficar pensando em renovar com o Memphis, esquece. O que ele tem para entregar é isso. Se você renovar com ele por mais 2 anos, depois você vai ficar pagando isso por um jogador que não vai entregar mais do que isso daí, tá? Eu acho que o Memphis foi importante. Espero que ainda continue sendo importante até o final da temporada 2025. Ele tem um contrato até o meio do ano que vem, né? Vamos ver se ele fica. E tá bom. Para mim deu, tá? Eu não consigo projetar que o Memphis vai fazer um grande, ainda o Memphis vai voar ainda, né? Com a camisa do Corinthians depois de algum tempo ainda, tá? Então assim, agradeço o Memphis, né? Por tudo que ele já fez, tá? Mas é isso. O Tevez, por exemplo, entregou mais. O Tevez entregou mais, foi campeão brasileiro, tá? Agora, tá beleza, tá tudo certo, tá tudo certo. Fez o que tinha que fazer, faz muito pouco pelo tanto que ganha,
essa é a verdade, ganha 5 milhões por mês. Cara, é um absurdo esse salário, entendeu? O Corinthians está devendo ainda o jogador. Então é isso, velho. Não tem muito o que a gente também ficar comentando, né, em relação ao Memphis, né? É muito caro. Tchau e bênção, tá tudo certo. Depois que terminar o contrato, beleza. Eu acho o seguinte, eu acho até que se o Memphis quiser deixar o Corinthians no final do ano, o Corinthians não deve, para mim, não pode fazer jogo duro. Tem que liberar, tá tudo certo. São 5 milhões por mês, cara. Dá pra trazer uns 2 jogadores top de linha. Topzera, tá? Pô, imagina a economia que a gente não vai ter com o Coronado, o Memphis e o Romero, porque o Romero ganha 1 milhão também. O Yuri ganha 2.200. Cara, estamos falando de uma economia aí de quase 10 milhões já. Já não, né? 10 milhões. 5 do Memphis, 2 do Yuri, 2 do Coronado e 1 do Romero. 10 milhões. Se eu não sou um gênio da matemática, eu não faria essa conta tão rápido. Entendeu? Graças a Deus, eu sou um gênio da matemática. Tá? O Coronado é mais bucha que o Memphis, né? Isso é verdade. Entendeu? Isso é verdade. O Coronado é mais bucha que o Memphis, né? Porque é o clube que paga. O Memphis ainda, o patrocinador paga, né? Não sei se paga metade, paga 40%, mas paga também. Entendeu? Enfim, é muita grana, né, velho? É muita grana, né? É muita grana. Outra coisa tá em relação a. Outra coisa em relação ao Corinthians é que o Corinthians tem de dívidas a curto prazo. O Corinthians tem 50 milhões de reais para pagar em dívida a curto prazo até a metade do mês que vem. E isso envolve Profut, que o Corinthians não pode dar brecha e sair ser expulso do Profut. Não duvide disso, tá? E isso envolve, inclusive, participações em competições. Você hoje, né, fazer parte, né, do Profut envolve até isso, tá? Você fazer parte aí, né, poder disputar algumas competições. O Profut ele foi criado em 2015, tá? Para melhorar a gestão financeira dos clubes, inclusive parcelando as dívidas. Então, até a participação em campeonatos acaba condicionada com a comprovação dos pagamentos dos tributos no Profut. Então, cara, assim, é de uma irresponsabilidade, de uma irresponsabilidade sem tamanho você deixar o Profut atrasar 2 meses, quase 3. Eu queria saber qual é a conta que o Corinthians paga. O Yuri Alberto deve retornar após 2 meses fora. Essa é a informação que eu recebi. No mínimo, Yuri Alberto vai ficar no mínimo 2 meses fora. Yuri Alberto fora do Corinthians por 2 meses no mínimo, tá? Essa é a informação que eu apurei do canal Café do Setorista, porque eu não ia deixar vocês sem aí um período, né? Sem informar vocês sobre o período de recuperação do Yuri Alberto, tá? Porque o Corinthians não divulga, enfim, mas eu não ia deixar vocês sem isso, tá? Ele teve uma contratura na região lombar, né? Que foi identificado lá logo já após a saída ali do jogo contra o Atlético Mineiro, né, no último sábado, e depois ele fez alguns exames de imagem que constataram uma fratura, tá, no processo transverso de L1 à direita. O atleta está imobilizado, enfim, medicado, sob os cuidados do departamento médico do Corinthians, e vai ficar de fora aí dos gramados por cerca de 2 meses. Vai fazer muita falta. E tem outra coisa, né, o consolo, o alento, porque sempre tem um consolo, né? Sempre tem um alento, né? Tipo um refrigério, né? Tipo, vem a notícia ruim, mas o que tem de bom nisso? O que tem de bom é que o Super Mundial ajudou, né? Porque se o Corinthians fica jogando o mês inteiro de junho sem o Yuri Alberto, o bicho ia pegar, entendeu? O bicho ia pegar. Então o Mundial acabou ajudando. Então a gente tem um mês do Mundial e depois mais um mês sem o Mundial. O Corinthians quer trabalhar para adiantar esse processo, tá? A gente sabe também, né, que os caras falam 2 meses e tal, aí depois volta antes, e aí, né, tem aquele sucesso na recuperação. Mas é 2 meses no mínimo, então tem um mês aí fora para ele voltar depois, né, desse Super Mundial aí, para trabalhar bem. Agora, tem uma coisa, né, gente, também, né? Essa é a parte boa que eu falei que tem um Super Mundial para recuperação. Mas tem uma coisa também. Vamos ver se você sabe o que eu vou falar. E se ele for vendido? Hein? E se ele for vendido? Hein? E se o Yuri for vendido? A despedida dele foi contra o Atlético Mineiro. Então também é uma coisa que preocupa, né? É uma coisa que preocupa, tá? A parada para o Mundial vai ser boa para se recuperar.
E aí, Fel, vamos para as últimas notícias do Corinthians. Hugo Souza enaltece Fabinho Soldado por blindagem do elenco do Corinthians em meio a impeachment. O Corinthians vem vivendo dias turbulentos devido ao impeachment de Augusto Melo, afastado do cargo após votação do Conselho Deliberativo na última segunda-feira dentro do ambiente do futebol. Isso não tem gerado tanto efeito graças ao trabalho do executivo Fabinho Soldado. Bom, essa parte da diretoria, o Fabinho Soldado tem feito um trabalho incrível para blindar a gente. Então a gente deixa essa parte por parte de todos com eles ali, para que a gente possa, dentro do nosso trabalho, desenvolver o melhor futebol. E nisso a gente precisa evoluir. E é nisso que a gente vai focar daqui para frente, como a gente sempre focou. Evoluir é o que a gente precisa, evoluir. Melhorar o que a gente precisa melhorar. E já que houve uma troca de diretoria, de presidência, que continue nos dando todo o suporte possível para que a gente possa desenvolver nosso futebol e buscar nosso melhor nível. Enalteceu Hugo Souza após a derrota do Corinthians para o Huracan. Com o afastamento de Augusto Melo, Osmar Stabile assumiu provisoriamente a presidência do Corinthians, até que ocorra uma Assembleia Geral, onde os associados do Parque São Jorge vão definir sobre a destituição definitiva de Augusto Melo. O presidente interino, que destituiu todos os diretores estatutários, afirmou que não pretende interromper o trabalho de Fabinho Soldado. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas notícias do Corinthians.